Começando o fechamento de mercado do mini índice, vamos ver quais foram os ciclos do dia e os melhores trades de acordo com cada ciclo. Se você está curtindo o conteúdo, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe e não esquece de ativar as notificações. Então vamos lá. O índice fez aqui, o índice terminou o pregão anterior rompendo essa lateralidade e hoje ele já abre com um gap de baixa e projetando esse alvo aqui. Projeta esse alvo e atinge já na primeira barra do dia, que estava num cenário de canal de baixa, e cria uma correção profunda. E após atingir esse alvo, ele deixou aqui um fundo duplo com uma boa barra de sinal, que seria um bom trade comprar acima dessa barra com stop abaixo, para buscar tanto aqui a máxima do dia, que acreditando que o preço iria lateralizar e criar uma correção profunda em tempo gráfico maior, que é no gráfico 60 minutos, que o preço estava renovando o mínimo, como eu disse aqui no pré-market. Após ele renovar a mínima, seria mais provável que ele fizesse uma correção profunda. Ele renovou a mínima aqui nessa barra e fez uma correção profunda até a região de 50% de toda essa perna de baixo aqui. Deixa eu só mostrar aqui. Ele corrigiu profundo, daí corrigiu até a região de 50%, mantendo aqui as características de um canal amplo de baixa. Então, aqui seria mais provável que o preço corrigisse profundo. Então, esse trade aqui era um bom trade, buscando uma correção profunda na região da média móvel ou 50% do 60 minutos. Região 50% dos 60 minutos, que estaria em confluência. Só como o preço ele corrigiu forte aqui após renovar mínimo em uma barra só, não chegou a testar a média móvel. Se ele tivesse corrigido aqui em duas pernas, seria bem provável que ele chegasse na região de 50% e estaria em confluência com a média móvel dos 60 minutos. Então, como ele criou uma reversão bem forte aqui, testou aqui nos 5 minutos, ele lateraliza quando rompe aqui acima, mas seria menos provável acreditar nesse rompimento por causa do contexto do tempo gráfico maior, que seria um canal amplo de baixa, e ele estaria aqui na região de correção profunda aqui, de 50%. Então, mas para quem comprou esse rompimento, já poderia sair nessa barra aqui, já demonstrou uma falha, que foi uma inside vendedora. E aqui também já seria um bom trade, vender abaixo dessa barra, por causa do contexto do tempo gráfico maior, que estaria corrigindo profundo, por mais que aqui criou uma boa pressão compradora, e após ele demonstrar que falhou de romper aqui, deixando uma barra de sinal de baixa, ter um bom trade, porque está em confluência com o tempo gráfico maior, e seria um bom trade você buscar a renovação de mínima aqui, que manteria o ciclo macro do tempo gráfico maior. Então aqui seria um bom trade, vender abaixo dessa barra também seria um excelente trade, um stop acima e buscar alvo aqui abaixo, que seria a renovação de mínima ou o gap magnético dos 60 minutos, como era um alvo que estava bem próximo da renovação de mínima. Aqui, quando o preço ele acelera, rompe abaixo desse ponto de flexão aqui, da mínima do dia, e acelera, ele atinge o alvo e cria aqui também um bom rompimento. Poderia projetar também todo essa lateralidade for criada aqui nos 5 minutos para baixo. Teria o primeiro alvo aqui, que atingiu, e o segundo alvo que não foi buscar, que depois de atingir o primeiro alvo dessa lateralidade aqui, ele criou uma correção profunda e acabou lateralizando o preço por causa que ele ficou bastante tempo deslocando na horizontal aqui, criando bastante sobreposição de barras e se tornando uma grande lateralidade, voltando aqui para dentro desse ponto de rompimento e expandindo a lateralidade aqui assim nos 5 minutos, nos 60 minutos. O preço ainda estava num contexto, podemos considerar um contexto ainda de correção profunda em relação a essa última perna, até a região da média, que poderia renovar a mínima aqui. Mas só que, como o preço já atingiu alvos macros relevantes, que seria a projeção de toda a lateral, esse pivô aqui, né? Seria a projeção desse pivô, desse último movimento aqui, que é mais relevante. Esse pivô atingiu a projeção dele e também fechou aqui esse gap magnético. Então seria mais provável que o preço agora revertesse esse canal
esse canal amplo de baixa em V aqui, vindo testar o ponto de inflexão e se tornando uma lateralidade agora também aqui nos 60 minutos, porque já atingiu alvos relevantes. Agora, para ele conseguir continuar em uma tendência e buscar alvos mais abaixo, ele precisaria aqui manter esse canal amplo de baixa e criar um bom rompimento, igual criou aqui, esse ponto aqui, que ele criou um bom rompimento, daí você pode projetar todo esse movimento aqui para baixo. Agora ele precisaria fazer a mesma coisa aqui para ainda ter alvos factíveis abaixo. No caso, se ele não criar esse rompimento e ficar com barra sobreposta, é mais provável que ele se comporte como lateralidade e se torne uma lateralidade. Então, após isso, o preço teria um bom trade vender abaixo dessa barra, que ele estava rompendo abaixo aqui dessa possível lateralidade, e projetou aqui o primeiro alvo. Após atingir esse alvo, ele cria uma correção um pouco mais profunda, poderia buscar vender abaixo dessa barra aqui, ou dessa barra aqui, que criou aqui uma wedge, né? Fez 3 puxadas, deixou uma boa barra de sinal, e aqui formou uma wedge com topo duplo mais baixo e uma boa barra de sinal novamente. O stop aqui acima e buscar tanto a renovação de mínimo quanto o alvo de 1 para 1 dessa lateralidade, que não foi atingida. Aqui esses três, ele acabou sendo estopado aqui, que criou um canal comprador, e estopou aqui acima, criando um topo duplo mais alto, deixando outra barra de sinal, podendo buscar algo mais abaixo. Aqui o preço, ele cria um micro canal vendedor, que não consegue vir testar nem o ponto, o último fechamento aqui no mercado. E quem vendeu o fechamento, ele não conseguiu atingir esse alvo, só atingiu esse alvo aqui e já reverteu aqui, estopando quem estava aqui. Você poderia sair quando ele formou aqui um fundo duplo com boa barra de sinal. Se não saiu aqui, não identificou isso, acabou sendo estopado. Mas tudo bem, o preço estava abaixo da média móvel e estava usando a média móvel também aqui como possível resistência. Poderia buscar alvos mais abaixo, mas o preço ele acabou criando uma correção um pouco mais profunda em relação a toda essa perna, que no tempo gráfico maior, 60 minutos, seria uma correção profunda. E deixou aqui um bom trade, que ele formou aqui uma wedge, 1, 2, 3 puxado, barra de sinal, poderia vender abaixo dessa barra ou dessa outra barra, segunda barra, e buscar tanto esse gap magnético como a renovação de mínima, acreditando que ele iria manter o ciclo do tempo gráfico maior, que seria um canal amplo de baixa, que após ele renovar a mínima aqui, corrigir o profundo, tenderia a renovar a mínima novamente. Mas aqui ele já está demonstrando bastante pressão do lado comprador, então é mais provável que o preço se mantenha numa lateralidade, tanto aqui nos 5 minutos quanto aqui nos 60 minutos. Pois ele já atingiu alvos macros e agora, para ele continuar uma tendência, ele teria que criar um bom rompimento aqui para poder projetar pelo menos isso aqui, já que no tempo gráfico aqui de 60 minutos não temos alvos mais abaixo aqui factíveis no momento. Então, aqui, de acordo com esse ciclo, seria factível você vender aqui quando estivesse já no final do pregão aqui, sair por volta dessas barras, porque ele ainda manteve uma estrutura aqui de baixo após deixar essa wedge, criando aqui, né, várias pernas de baixo, usando a média, as médias aqui como uma resistência. Em um tempo ele mudou a estrutura do preço. Aqui ele criou uma boa barra de reversão, mas já estaria no final do pregão. Seria bom sair aqui já nessas últimas barras, se você vendeu abaixo dessa barra. Como ele não demonstrou boa pressão, já está num bom contexto de lateralidade, que seria toda essa lateralidade que eu deixei marcado aqui em vermelho, podendo considerar que ela expandiu quando o preço reverteu essa barra aqui de rompimento do 5 minutos, que nos 60 minutos ainda poderia ser um canal amplo de baixa, mas só que ele já demonstrou bastante fraqueza aqui e os compradores estão demonstrando bastante pressão. Então, quando os compradores demonstram bastante pressão, é mais provável que o preço ainda crie um possível MTR aqui, podendo ainda considerar que quebrou a tendência aqui, corrigiu profundo, fez um fundo duplo mais alto em relação aqui. Esse aqui também seria um fundo duplo mais alto. E uma possível MTR que pode vir testar aqui esse ponto de inflexão e se tornar uma grande lateralidade, como eu mencionei aqui, seria essa lateralidade em vermelho. Aqui, considerando que ele lateralizaria, que aqui foi a última máxima majoritária mais baixa, que
teve um forte rompimento, né? Aqui ele corrigiu profundo e teve um forte rompimento. Então essa daqui seria a máxima majoritária mais baixa, que após isso ele corrigiu profundo, está num cenário de lateralidade, mas que para tecnicamente se tornar essa lateralidade, ele precisa vir testar esse ponto de flexão aqui e testando esse ponto de flexão, que seria uma máxima majoritária mais baixa, se tornaria tecnicamente essa lateralidade. Aqui, pelo contexto de sobreposição de barras, poderia já considerar. Então, aqui esses foram os ciclos do dia e os melhores trades. Espero que tenham gostado e obrigado por terem assistido esse vídeo.